Oi, Gi. Isso. Oi, oi, Fátima. A gente está se conectando. Bom dia para todos. Bom dia, Gi. Chamar a Bom dia. Martine. Cadê a Martine? Bom dia a todos. Bom dia para quem está entrando. Isso, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está esperando a Martine entrar. Oi. Bom dia, Paty. Bom dia. Bom, para quem está chegando, a Martina acabou de entrar. Para quem está chegando, só diz aqui para gente se vocês estavam participando do grupo do WhatsApp, caminhando com Madalena, ou se estão chegando agora para entender do que se trata. Compartilha aqui para a gente até direcionar a nossa fala também. Bom dia, Martine. Oi. Bom dia, bom dia. Tá muita luz ali que eu não consigo ver se tá batendo muito sol. Vamos ser iluminados. Senão eu posso. No fundo lá. Vou baixar um pouquinho assim, ó, talvez. Aqui. Vim pro jardim. Falei, quer saber? Vou para um jardim um pouquinho. Falei, vai ser legal também. Aproveitar esse dia lindo aqui em Curitiba. Friozinho, mas muito lindo. Tá um sol lindo, Bom, então só que quem está chegando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se puder dizer a gente, se vocês participaram do caminho ou se estão chegando agora, para que a gente até possa também usar essa live da melhor forma. Por favor, compartilhem aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora e não participou, né, disso que a Gi está falando, a gente, desde domingo, a gente tem enviado algumas reflexões e um pouco da história da Maria Madalena, com o objetivo da gente se inspirar nesse exemplo, né, de vida que ela teve. E então muitas pessoas participaram, era um grupo de WhatsApp que foi aberto. E então, mesmo assim, quem não participou, hoje a nossa ideia é fazer um resumão do que a gente viveu nessa caminhada. Lembrando que dia 22 de julho é dia de Maria Madalena, então a gente fez um caminho de domingo até quinta, né, Gi, né, Martina? Isso. Nós três. E a ideia, então, hoje é a gente fazer um resumão, a gente vai disponibilizar também, para quem não conseguiu acessar, a gente vai disponibilizar os vídeos no YouTube, disponibilizar a live de hoje também. E a ideia é hoje a gente conversar um pouco mais sobre essa mulher. Isso. Yes. Tivemos a contribuição de algumas pessoas do grupo, trazendo algumas questões, levantando alguns pontos, e nós vamos usar esse espaço aqui justamente para isso também. Yes. Bom, posso começar então falando um pouquinho da história mais recente dela. A Maria Madalena, ela nos atravessa, e foi justamente por esse atravessamento, essa questão do simbólico, desse lugar simbólico dela, que nós nos unimos e começamos a tecer como que falaríamos dela no contexto atual. Esse que foi o maior objetivo do nosso grupo, falar destes ensinamentos, desse caminho, porque sim, é um caminho, e enquanto caminho, nós estamos todos aqui como aprendizes, e o nosso objetivo é compartilhar aquilo que nós tínhamos, que nós fomos juntando algumas pecinhas e trazendo para vocês. E aí vou trazer então um pouquinho, né, da questão do relato mais histórico dela. Então agora, em 1945, para ser mais precisa, foi achado no Alto Egito um documento, um evangelho que teria sido escrito por Maria Madalena.
E não só ela, como também de outros apóstolos. A Van pode me ajudar, mas tinha lá de Filipe, de Bartolomeu, Tomé. São Tomé. Uhum. Isso, né? Então, são alguns evangelhos que foram localizados e que trouxeram, então, só agora, quase 2000 anos depois, este legado. E a nossa perspectiva aqui é justamente de falar nesse caminho sobre essa personagem, sobre essa mulher, falar também da energia feminina e masculina. Então, agora eu vou abrir aqui para a Martine, para que ela possa seguir, trazer questões. Tá difícil aqui para eu segurar. Claro que Lady Murphy quebrou a perninha do meu... Do apoio? Tudo bem, apoio mão. Apoio mão. Falo eu, falo você, Vanessa. Vai lá, Martine. Então, a nossa jornada, e a gente convidou para ser algo simbólico, né? Para nós olharmos para Maria Madalena e Jesus de um ponto de vista de que símbolo eles representam para a nossa humanidade. E a perspectiva, o propósito todo que a gente tem aqui é de crescermos enquanto seres humanos para que cheguemos perto daquilo que eles foram, daquilo que eles representam, enquanto masculino e feminino, e principalmente da integralidade e da integração que eles representam, ou seja, uma complementariedade entre masculino e feminino. Essa foi a nossa ótica. Nós aqui, em momento algum, queremos contestar ou desdizer ou sob qualquer forma ofender qualquer religião que seja. Essa não é a ideia. É o contrário. A ideia é justamente a gente engrandecer, porque as religiões sempre pegam grandes símbolos para nos ensinarem lições, missões e propósitos para a nossa vida. E é o que nós queremos aqui fazer nesse momento. E a Vanessa vai trazer mais alguns conteúdos aí para nós. Então, vamos lá. Quando a gente fez as trocas ali no grupo, né, nas trocas que a gente fez de domingo a quinta, no final várias pessoas perguntaram sobre bibliografia. Então, tem essas duas que são bem difíceis de achar, né? Que é o Evangelho de Maria, que é esse que é uma leitura do Leloup, do Jean-Yves Leloup. Tem o romance também, da Maria Madalena, também do Leloup. Esses dois são bem difíceis de serem encontrados, mas tem outros do Leloup que estão disponíveis da Amazon. Né? Tipo esse daqui, que fala da Madalena na montanha de Saint-Baume. Lembrando que no final ela vai para a França, né? Ela entra ali por Saint-Marie-de-la-Mer, e então tem uma história aqui nessa montanha, que é nessa área ali perto de Marseille, para quem conhece um pouco do sul da França. Inclusive o Leloup viveu 10 anos lá, então é muito legal esse livro eu li esse ano. Tem esse aqui que fala da relação de Jesus e Madalena. Então, o nosso objetivo de falar da Maria Madalena foi trazer um pouco da mensagem que ela deixou. Eu gosto muito de uma parte e eu queria até ler aqui um pedaço que não é nem do Evangelho de Madalena, é do Evangelho de Filipe. Então, falando um pouco de aliança e falando de amor e essa questão do feminino, do masculino, né, que a gente conversou esses dias, o Evangelho de Filipe fala assim, que amor significa aliança. Aliança entre duas liberdades, entre dois sujeitos que se inclinam um diante do outro. Ela está para além da noção de complementaridade. A presença do outro não vem preencher uma carência, mas trata-se de dois sujeitos inteiros. Na relação entre essas duas liberdades, revela-se algo divino. Então, em vez de um amor de dependência,
ou de sedução, trata-se de uma aliança que produz frutos. Então, nas trocas e nas reflexões que a gente fez, a gente procurou também trazer esse olhar e foi muito bom aqui nas nossas conversas, Gi e Martine, foram várias as reflexões, né? Quando a gente olha para o outro, é que a gente não está falando só de relação, né, mais íntima, mas o quanto que a gente respeita, né, a liberdade, o quanto que a liberdade é premissa das nossas relações, né? Na linha de respeitar o outro como ele é. Até quando a gente fala da relação de Jesus e Maria, nas leituras, o que aparece é que ele não olhou ela com pena, ou com dó, ou com, né? Ela olhou ela como um ser humano. E eu acho que fica um convite para a gente, o quanto que a gente olha para o outro, né, como ser humano, além do comportamento, né? O quanto que a gente consegue separar comportamento e a pessoa, o ser humano que está ali. E acho bem legal que você trouxe esse ponto, né, da aliança, que quando a gente está falando da aliança, até a questão simbólica, né, quando você faz o cruzamento das alianças, você tem aquele meio, né, que é esse ponto de intersecção, e que seria, então, uma interdependência, quando nós chamamos do nós, quando você está numa relação, seja ela qual for, numa aliança em que você depende do outro, então é o outro. Quando você está numa relação que você quer uma independência, é apenas o eu. E o caminho, né, do saudável, o caminho do nosso objetivo de evolução é justamente chegar nessa interdependência, que é o nós. E que é o olhar para o outro nessa sua plenitude. Nós falamos também no nosso caminho na questão da liberdade. Quanto que quando nós somos livres e assumimos as nossas escolhas, quanto que a gente também encontra relações saudáveis e que também encontram esse outro livre. Que você não tem essa dependência ou que você pode, de repente, ir por um caminho, puxa, eu não sou feliz se não for pelo outro. Preciso do outro. Quando você encontra essa liberdade de ser quem você pode estar inteiro, a natureza também te traz uma outra pessoa inteira. Tem aquele jargão, encontrar metade da laranja, a tampa da panela. O objetivo é justamente o contrário, que sejamos inteiros para estarmos inteiros nessa relação. E muito dessa interdependência. Diga, Martine. Eu estou pensando aqui que é muito fácil, em qualquer relação que a gente tenha, quando algo não está bom ou que não nos agrada, a gente apontar o dedão ali para o outro, né? E dizer, mas ele ou ela, isso, aquilo, né? E é muito complexo, para não dizer difícil, né? Quando temos que olhar para a nossa parcela dentro dessa relação. Ou seja, quando estamos em relação, qualquer ela que seja, há sempre, e eu vou me permitir aqui usar a parcela sempre, uma parcela nossa dentro dessa relação. E muitas vezes colocamos a responsabilidade no outro, e a responsabilidade tem uma parcela minha. Vou dar um exemplo muito, muito bobo. Estou ali com o meu companheiro ou companheira e nós divergimos sobre algo. Se nós divergimos sobre algo, é porque há posicionamentos diferentes sobre alguma coisa. Perfeito? Então, quando diz assim, ele não me entende, ou ela não me entende. Não, peraí. Será que ele precisa, ou ela precisa me entender? Não, ela precisa saber o que eu estou querendo dizer. Ela precisa entender o que eu estou dizendo, sim, mas ela não precisa concordar comigo. Não é verdade? Só que na nossa sociedade a gente tem uma questão muito séria com a discordância. E eu não lembro de quem eu aprendi isso, essa frase não é minha, mas nós podemos concordar em discordar. Isso é muito complexo numa relação. Só que para concordar em discordar,
precisamos estar, como você bem disse, Gi, inteiros nessa relação. Ou seja, eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, e eu não preciso impor isso ao outro. Eu preciso encontrar um terreno, e nós estávamos conversando isso, né, inclusive na preparação aqui da live, nós precisamos procurar mais aquilo que nos aproxima daquilo que nos separa. Só que numa relação, muitas vezes, quando ficamos frustrados ou contrariados, esquecemos desse detalhe. E vamos direto assim, ele não me entende, ela não me entende, ela não gosta de mim, ela isso, ele aquilo, e já começamos a colocar um monte de carimbos, né? E aí, nesse momento, ficamos cegos para tudo aquilo que nós compartilhamos. E ficamos apenas e tão somente com aquilo que nos separa. Só que isso também é 50% nosso, não é o outro. Não é o outro. Né? Aquilo que nós começamos na nossa jornada entre luz e sombra, toda vez que o outro diz ou faz algo que me contraria, que me frustra, procurar em si mesmo aonde está essa parcela dentro de mim. Porque muitas vezes, quando o outro faz algo que a gente não acha legal nada, mas não nos afeta, ou seja, o afeto pode ser positivo ou negativo, tá, gente? A gente lembra da palavra afeto como se fosse só positiva. Não, a palavra afeto também é negativa. Aquilo que te afeta é para te fazer crescer, mas pode ser negativo ou positivo. Então, assim, toda vez que algo te afeta, aquele bateu, doeu, toma que é teu, ou bateu, adorei, mas que coisa boa, vou pegar para mim, é sempre algo que nós reconhecemos, porque conhecemos dentro de nós. Nós conversamos sobre isso, né, durante a jornada. Então, olhar para isso, olhar os meus 50% dentro da relação, como isso é complexo, né? E sempre com aquele olhar generoso, com aquele olhar, puxa, deixa eu primeiro ver aqui dentro antes de apontar o dedo para o outro, não é? E perguntar ao outro, qual o significado, o que você quis dizer com o que você me disse? Perguntar mais, parar de logo reagir, parar de impulsivamente, ele falou algo que eu não gostei, ela falou algo que, nossa, não tem nada a ver comigo, então vou rebater. Não. De que ponto de vista essa pessoa está olhando? Que tal perguntar? Que tal se interessar? Que tal ter curiosidade? Dizer, peraí, eu acho que, eu não sei se eu entendi direito o que você quis dizer agora. Você pode repetir para mim, me explicar um pouco melhor? De que ponto de vista, qual que é a tua perspectiva sobre esse assunto? Muito melhor, muito melhor. Essa é a proposta de Maria Madalena. Porque foi isso que Maria Madalena fez, é isso que Maria Madalena, nos históricos, mostra para nós. E essa é a nossa parcela feminina. Sejamos nós homens ou mulheres, tá? Isso nós estamos falando aqui de energia feminina. Energia feminina acolhe, ela não rebate, ela acolhe e ela pergunta. Você quis dizer isso mesmo? Explique um pouco melhor. Inclusive, né, Vã, tem uma passagem bem bonita que fala os apóstolos discutindo um pouco entre eles da presença da Madalena, o que ela causa. Se eu pudesse trazer esse recorte, é super bonito. Então, quando a gente estuda, né, e a gente lê os trechos sobre Maria Madalena, tem vários trechos que trazem esse incômodo. Por exemplo, o incômodo que ela gerava em Pedro, né? O Pedro dizia, nós temos que acreditar nessa mulher, temos que ouvi-la, temos que mudar nossos hábitos, porque é uma mulher que transgredia, né? Afinal de contas, ela gostava de estudar, não queria simplesmente casar e seguia, né, os padrões da época. Diz que ela falava muitas línguas, né? Então era alguém que saía do padrão, né? E quando a gente tem coragem de ser o que nós somos, realmente não é fácil, né? Bom, exige coragem de sair da manada, né? De sair do coletivo. E é legal porque tem vários trechos. Tem um trecho que a gente trouxe no caminho ali, que é aquele trecho que é um bem famoso, assim, que a Marta vai reclamar, que ela tá, acho que é na Quarta-feira Santa até, que ela reclama com Cristo, que ela tá lá nos afazeres e a Maria tá contemplando, né, Cristo. E ela fala
ela reclama, Cristo, você, né, você não vai dizer para ela me ajudar aqui nos afazeres? E Cristo responde que ela escolheu a melhor parte, né? E uma reflexão que a gente pode fazer sobre isso é que talvez a melhor parte seja aquela que a gente faz sem a gente ficar se comparando com o outro, né? Sem eu ficar... eu estou fazendo porque realmente faz sentido para mim, né? E eu não estou naquele lugar de que eu estou fazendo, mas eu estou incomodada que o outro não está fazendo o que eu acho que o outro deveria fazer, né? A Martine caiu. Caiu. A gente Eu já vai... coloco de volta. E então tem várias passagens que... Deixa eu entrar de novo. Tem várias passagens, é interessante quando a gente vai estudando, que trazem essa reflexão, inclusive da liberdade, né? Então, assim, eu respeitar a liberdade do outro, eu exercer a minha liberdade também, a gente volta na liberdade, né? Entendendo que ela é premissa para o amor, para as amizades verdadeiras. E nesse ponto, Uva, eu acho super interessante, porque quando ele diz, e é muito interessante, porque assim, Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, no sentido não de que ela tenha escolhido o que é melhor para todo mundo, mas de fato que ela escolheu aquilo que se aproxima mais do que ela gostaria de estar fazendo naquele momento. De ter essa liberdade de fazer a sua escolha e estar 100% ali, entregue àquilo, e seja o que for. E queria voltar um pouco num ponto que a Martine comentou ali, que eu acho super interessante, né, quando a gente está falando dessa questão da relação, que criamos expectativas, e a gente falou isso também nos nossos encontros, que muitas vezes nós vamos para as alianças, para as relações, já achando que sabemos o que o outro quer. Então, criamos esse rótulo. Quantas vezes não fazemos? Nossa, lá vem de novo, falando exatamente a mesma coisa, do mesmo lugar. Nos antecipamos, nem deixamos o outro falar, porque a gente está entendendo que já sabe o que vai ser dito. E quando você vai para esse caminho, que você já sabe o que o outro disse, você impede não só a evolução dele, como a sua também. Porque a partir do momento que a gente está, o nosso grande objetivo é justamente de a gente trazer mais luz às nossas sombras, ou de nos entendermos, de para esse caminho do autoconhecimento, da autorrealização, é evidente que nós vamos mudando. Nós não somos mais os mesmos de que éramos há 1, há 2, há 5 anos atrás. É evidente que nós temos algo que é a nossa essência, que são os nossos valores, que eles continuam conosco. Mas ao longo da nossa jornada, nós vamos nos modificando, e é super importante que a gente também perceba que o outro, na sua liberdade, também vai se modificando. Ele também vai mudando. E uma das coisas que a gente tocou, que quanto é importante nessa relação, nós estarmos fazendo os recombinados, que nós possamos entender que, ok, há 6 meses atrás nós dialogamos sobre esse assunto e chegamos a tal conclusão, mas o mundo é outro, e talvez a questão da pandemia tenha nos trazido isso, dessa impermanência, dessa liquidez. Então, é super importante que a gente esteja recombinando, reafirmando constantemente, independente de qual relação que seja. Claro que aqui a gente está falando, dessa relação mais entre a energia masculina e feminina, mas a gente pode levar isso, por exemplo, para as nossas relações de trabalho, para a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais. Há um campo gigantesco a ser explorado, mas ele precisa começar em nós, porque nós precisamos entender que existe um outro em constante movimento também. E aí é bem interessante porque a Martine nos presenteou, a jornada com uma atividade, com uma prática, falando da luz e de sombra. E ela usou ali um pouquinho daquilo lá, se bateu, doeu, toma aquecer. Quanto que nós estamos disponíveis para perceber, naquele momento de maior ebulição, de maior fervor, qual é a nossa parcela? Qual é a nossa contribuição ali? Então, para quem quiser, depois aqui no final a gente vai trazer como que vocês podem acessar esses materiais posteriormente. É uma prática super interessante para a gente fazer constantemente. Então, acho que
vale aí reservar um tempinho para olharmos para nós mesmos. Bom, vamos caminhar aqui um pouquinho, né, que a gente se preparou para falar 45, 50 minutos, que é o tempo quase que total aqui da live no Insta. Se a gente pudesse, então, meninas, agora enfatizar a questão da relação deles, dessa questão do amor. Eu acho que aqui vale uma pontuação, uma coisa que nós conversamos bastante nas nossas conversas preparatórias dessa caminhada, né? Quando nós lemos o amor deles, e aqui eu vou falar inclusive não só do amor romântico, né, ou do amor entre dois seres do ponto de vista romântico, mas do amor como um todo, né? Nós temos na nossa sociedade hoje uma questão de que o amor é algo assim que brota. Simplesmente ele brota. E talvez ali nós tenhamos uma confusão entre paixão e amor, né? E quando nós olhamos para a relação de Maria Madalena e Jesus, vemos que, a despeito de toda a intensidade do momento que a história diz que estavam passando, o amor deles é algo sereno, é algo suave. Não é uma montanha russa como o que nos vendem, que é o amor na nossa sociedade hoje. Eu não sei se vocês têm esse ponto de vista, mas eu tenho um pouquinho essa visão do amor hoje. E o amor hoje, aqui para mim, na sociedade na qual eu estou inserida, ela parece-me que me vende algo, e quando eu falo vende, não é forçosamente um preço, né? Não é por um preço, mas é algo que ela me oferece, que precisa ser algo muito intenso, muito que me tira o ar, que isso para mim é paixão. Então, muitas vezes, olhando para essa questão do amor, confundimos paixão com amor. Amor, para mim, hoje, eu acho que olhando Maria Madalena e Jesus, foi algo construído. Foi algo que eles, com muita conversa, foi algo que com muita intimidade. Quando eu falo de intimidade, intimidade é conversa. Intimidade não é, muitas vezes, o que pensamos de uma relação sexual. Não. Intimidade vem no conhecimento do outro, naquela coisa de mergulhar no mundo do outro. E para mim, hoje, amor tem muito mais a ver com isso. Mergulhar no mundo do outro. Porque quando eu mergulho no mundo do outro, aí vai uma crença minha, naturalmente eu vou me conhecer melhor. Porque hoje eu tenho uma crença de que o outro nada mais é do que um espelho de mim. E muitas vezes um espelho que eu não quero olhar. Né? Muitas vezes algo que eu não quero reconhecer em mim. Quando é ruim e até quando é bom. Porque a gente vê naquele exercício que a gente fez, muitas vezes nos desmerecemos. Então o amor também é para conosco, né? E assim, o que eu vejo de bom no outro é meu. Repito aquilo que eu falei no exercício, eu só reconheço aquilo que eu conheço. E como é difícil, às vezes é muito mais fácil abraçar o ruim, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não isso, eu não aquilo. Agora, quando vem aquela coisa de dizer assim, não, peraí, eu sou boa nisso, eu sou bom naquilo, ups, não dá um frio na barriga? Então, amor é isso. Amor é se amar primeiro para poder amar o outro. Como a Gi colocou, né, ao longo dessa live toda, estar inteiro é começar por si. O que é que eu vou dar pro outro se eu tô todo capenga? Não é mesmo? O que eu vou dar pro outro se eu tô todo tortinho, se eu tô todo... se eu não me gosto, se eu fico me criticando o dia inteiro, se eu fico me detonando o dia inteiro, o que eu tô oferecendo pro mundo? Que tal, então, assim, a proposta aqui de amor é se amar primeiro, né? E aqui sem clichês, tá, gente? Aquela coisa assim, a gente vai escorregar mesmo, vai cair, vai falar mais vezes durante o dia, durante um tempo que é ruim nisso, é ruim naquilo, até começar a aprender e treinar, porque isso é treino. E dizer, não, peraí, eu vou reconhecer as minhas forças, sim. Vou reconhecer as minhas virtudes, vou reconhecer aquilo que eu sou bom. E eu falo isso pra vocês, mas eu confesso pra vocês que tem algumas áreas minhas que ainda gela minha barriga. É difícil falar isso pra mim. Tão mais fácil elogiar o outro, tão mais fácil reconhecer no outro. Mesmo porque tira um alívio, né? Por quê? Porque, veja só, aquilo que é bom ou aquilo que é ruim em nós, pressupõe sejamos adultos, e abracemos e nos responsabilizemos por isso. E aqui vai um cutucãozinho.
Quando eu sou boa em alguma coisa, e esse cutucão tô falando em voz alta que é para mim. Quando eu sou boa em alguma coisa, não colocar e não compartilhar isso com o mundo é um desperdício. É de um egoísmo. É um desperdício. É. E é não amar o E, mundo. Então, muitas vezes a gente diz assim, somos muito amorosos, e esquecemos que nos detalhes a gente está escorregando. E já que estamos falando de Maria Madalena e Jesus, vamos usar a palavra pecado. Estamos pecando, não no sentido religioso, mas no sentido de escorregar, não é mesmo? Então vai aqui a provocação, aonde você está escorregando. E trazendo, complementando, Martine, falando desse amor ali, se inspirando na história da Madalena, eu não me lembro agora em qual dos evangelhos, mas eu não sei se era de Pedro, Filipe ou Bartolomeu, não me lembro, mas que falava, enquanto nós estávamos ávidos por conhecimento, ela ouvia até o silêncio, ela ficava horas com ele, contemplando, né? Então, o que é esse amor que também é contemplativo, esse amor que escuta muito além, né, das palavras, né, que não está ali no ávido, não está com aquela sede, né, que está ali, né, é uma outra energia, uma outra parte também, que para mim me chama muita atenção, é ali agora eu não me lembro se é por quarta ou quinta, que ela vai ungir, né, os pés de Cristo. E ali é como se fosse é uma demonstração que ela já sabe, né, o que vai acontecer. E para mim é uma demonstração muito grande de um amor incondicional, que por mais que aquilo seja muito, 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 muito difícil para mim, eu entendo, né? Eu entendo o outro, eu entendo o destino, né? Quando ela está lá também na crucificação, quando a gente fala de energia feminina, é aquela que consegue ficar, acolher e estar ali mesmo sem ter o que fazer, né? Que quando a gente fala do masculino é uma energia mais de ação, que vai lá e faz. Tanto que dos apóstolos só estão ela e João ali, né? Na crucificação. Os outros não estão. E então, quando a gente fala dessa energia do feminino, do amor, eu acho que tem muito para a gente se inspirar nesses trechos que, quando a gente está estudando a história dela, e ver o quão forte era essa mulher, que inclusive é para ela que ele aparece na Páscoa, né? Por que será que foi para ela? Né? Talvez fosse a mais preparada, né? Talvez fosse aquela que ia conseguir ver, né? Talvez que energia que tinha e em que lugar que estava a Madalena, que foi a escolhida, né? Você sabe uma coisa, eu vou falar porque me veio o insight agora, você perguntou, talvez ela fosse preparada, talvez estivesse aqui aquela máxima, a energia feminina, ela crê para ver. E muitas vezes a energia masculina tem que ver para crer. São Tomé. Então, o equilíbrio, exatamente, o equilíbrio dessas duas energias. Quando é que na minha vida eu preciso crer para ver? E quando que na minha vida eu preciso ver para crer? Eu convido aqui vocês que a cada vez que vocês tenham um sonho, que vocês tenham um desejo na vida, algo que seja aquela vozinha interna que repete, desde que você se conhece por gente, tem alguma coisa que fica ali né? Creia para ver. Ponha em ação, porque é necessário energia masculina, obviamente, porque se a gente não concretiza, também o mundo não sabe disso. Aquilo que eu falei agora há pouco, se eu não compartilho, né? Eu também não ajudo o mundo a ver e conhecer aquilo que eu tenho para dar, né? Então, o equilíbrio do masculino e feminino. O feminino, ele crê para ver, né? E o masculino vê para crer. Então, que tal usar os dois? Porque com os dois, a gente acredita, a gente constrói aqui, no coração principalmente,
e a gente põe em obra no mundo, né? Uhum. Quando você falou do preparo, sim, ela já estava com os olhos fechados para fora e ela estava com os olhos abertos para dentro e ela estava com o coração aberto, crendo, Sim. crendo que e outra coisa aceitando. A aceitação é tipicamente da energia feminina. Uhum. Tem coisas que a gente não pode mudar, mas que nós podemos mudar o que fazemos com aquilo que nos acontece. Sim. É uma máxima, não é minha isso aí, não. Mas quão difícil é fazer isso todo dia, não é verdade? É. E nessa pandemia, mais ainda, não é? E O que acontece comigo, eu não mudo, mas eu posso mudar o que eu faço com o que acontece comigo. Uhum. Sim. E aí escolher, vou usar energia masculina, vou usar energia feminina, ora um, ora outro. E, gente, complementar. Homens e mulheres têm as duas energias. Uhum. Sim. Enquanto nós, como sociedade, não aprendemos a complementariedade das duas e a importância igual das duas, Sim. nós não vamos conseguir ter uma sociedade que seja boa para todo mundo. Uhum. Então a ideia aqui é unir forças. Né? A gente estava conversando lá, né? É e, não é verdade? Sim. Não ou, é e, é incluir. Uhum. Porque quando eu excluo o outro, eu estou excluindo uma parcela minha. Uhum. Né, naquela nossa história da luz e sombra, quando eu excluo o outro, quando eu falo, eu não quero mais, é uma parcela minha. Uhum. Eu vou me levar para onde eu for, não é mesmo? Então, se eu excluo o outro, daqui a pouco aparece mais alguém na minha vida com as mesmas características, até eu aprender a me amar integralmente. Não é verdade? E as coisas se repetem, a gente não sabe por quê. Exato. De novo, na mesma ponte, querendo atravessar. De novo. Aquela, putz, eu tô aqui de novo. Uhum. Isso, o dia da marmota, né? Sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa, até que a gente percebe que, na verdade, vai se repetindo até que a gente faça alguma ação, tome algo em relação àquilo. Né? E a... Oi, vai. Pode falar, vai. E no final até quando a gente lê o Evangelho de Maria, tudo, trazendo isso, né, que a Martine trouxe, então não é que a energia feminina é melhor que a masculina, nem o inverso, né? É o equilíbrio das duas energias, né? Aqui a gente também não está falando de gênero, mas o quanto que a gente traz essa energia do feminino e do masculino e equilibra, e no final até se fala no Evangelho de Maria do arquétipo da síntese, né? É quando ela, depois que Cristo se vai, o quanto que ela assume também o dom da palavra e ela vai virar a iniciadora, né? Tanto que ela vai lá para o sul da França e ela vai levar a palavra. Então, assim, ali o que é dito é que nesse momento ela realmente traz também a questão da energia do masculino e ela vai elevar a palavra. E a gente, lendo esse trecho, a gente pode pensar que quando a gente estuda, enfim, um pouco de filosofia das questões humanas, o nosso grande desafio é trabalhar com polaridade e a gente voltar para a unidade. Só que não é uma volta lá para o início, né? É uma volta para frente. É a gente encontrar essa união, a gente conseguir o tal do caminho do meio, né? A gente conseguir lidar com as polaridades, que são nossas questões, como seres humanos, e buscar esse equilíbrio, né? Essa unidade. É como se fosse uma volta para diante, né? A gente voltar lá para a unidade, mas não é uma volta para trás. É uma volta para frente, é uma volta com consciência, né? É uma volta usando o nosso livre-arbítrio que a gente tem hoje. Mesmo porque tempo e espaço é uma criação nossa, humana, né? Isso. E, na verdade, assim, em algum momento da história tivemos que deixar as coisas cartesianas. Precisamos até para a gente poder estruturar e colocar a coisa numa ordem cronológica. Isso que a Van está trazendo, né? De volta, retornar. Eu acho que é essa a palavra, né? O retorno à origem, se nós sairmos e formos para o tempo como uma espiral e não como esse plano, como essa sequência lógica, é disso que nós estamos falando. É que no tempo é você retornar para a sua origem
só que num outro tempo, numa outra perspectiva. E aí que também queria trazer um ponto aqui que é super importante, que é quando a Martine falou dessa inclusão, de mais es no mundo e menos os. Quando nós estamos falando que o mundo está mais intolerante, a pergunta é, mas quem é o mundo? Se o mundo somos nós, estamos nós mais intolerantes. Mas não, é o outro intolerante. Qual é a minha parcela de intolerância para nós gerarmos um mundo intolerante? E aí a gente pode ir para essa reflexão também, entendendo de energia masculina e feminina, e a gente está falando desse equilíbrio. Eu gosto muito da palavra fluxo, porque é esse fluxo eterno, não existe um 50-50%. Existe um fluxo. E hora você vai estar mais em um, hora você vai estar mais em um outro. E é isso, é essa dança, é esse movimento o tempo todo. Então, nós só conseguimos dançar de uma maneira saudável quando senão nós queremos estar numa energia feminina. E é importante, até na trajetória dela, como a Van bem colocou, ela também teve o seu momento em que ela foi muito mais energia masculina. Até porque ela precisou da palavra, ela precisou ser mais firme, ela precisou realizar, ao mesmo tempo que usou muito da energia feminina quando ela está contemplativa, quando ela está amando incondicionalmente, quando ela está curando, o poder de cura, o poder de cuidar da energia feminina. E aí, assim, eu quero fazer um grande recorte aqui, trazer para os nossos dias de hoje, diante da pandemia, o que mais o mundo precisa de nós. Então, independente se somos homens ou mulheres, o que Gaia, o que essa energia, vamos colocar aqui como essa mãe terra, o que ela está nos pedindo? Não estaria nos pedindo nesse momento, me acolham, por favor? Porque eu já lhes dou tudo, mas eu também preciso ser cuidada. Então, talvez... E nada mais é do nosso próprio cuidado interno, porque vamos combinar. Se a gente tá destruindo a única morada que temos até hoje, ok, lindo, pensar, vamos morar em outro planeta. E daí, vamos começar a mesma coisa lá? A ideia aqui é integração, é integrar, é ser integral no sentido de completo, de somar, não de destruir, excluir, não é verdade? Eu acho que tudo que a gente está comentando aqui é a ideia de começar a olhar o mundo com mais amorosidade, e o mundo sou eu, né? O mundo sou eu, ou seja, é comigo. Com que amorosidade eu estou me olhando? Porque o que vem de fora é um espelho do que está dentro de mim. Ou seja, se o mundo no qual eu estou não está bom, parar de apontar o dedo para o outro. Começa a olhar para você, naquilo que você faz todos os dias. Se verdadeiramente você está se incluindo, inclusive. Né? Se você está se amando de verdade com tudo que você tem. E se você não está excluindo. Porque, assim, aí é uma experiência própria minha, né? Quando a gente começa a excluir muito alguma parcela nossa, o nosso corpo é muito sábio. E ele traz algo para nos lembrarmos de sermos mais inclusíveis. Que seja uma situação dramática, que seja uma doença, que seja alguma coisa. Porque isso são simplesmente lições para dizer para nós, presta atenção. Presta atenção. Alguma coisa não está no caminho. Então, assim, vamos olhar para isso. Vamos ser gentis conosco para podermos sermos gentis com o mundo. Porque a nossa é o nosso corpo físico. Tem um acordo, né, do corpo com a nossa essência. Somos um sistema. Somos um sistema, não tem como. Sim. Como sistema, a gente não vamos melhorar nunca o mundo se a gente não melhorar esse sistema aqui. E o nosso... Tô falando em voz alta, para mim. E o nosso objetivo, quando a gente trouxe a história da Madalena, né, o caminho que a gente fez com o grupo que participou lá do WhatsApp, era trazer essa história, porque tem muita simbologia, né? Então, a Maria Madalena trabalha os seus demônios, né, os 7 demônios, né? Então tem simbologia de número, de
dos acontecimentos, tem a questão do pote, né? Ela é a mulher da essência, toda a imagem de Madalena é só procurar ali, né? Tem um pote com uma essência. Então, o que que é essa alquimia? O que que é essa mensagem? O que que esse, esse amor, né? Entre ela e Cristo? Esse era nosso objetivo. Então, a partir de uma história, né? A partir de uma jornada, que a gente fizesse uma reflexão em relação a nós mesmos, né? Que afinal de contas o que a gente coloca fora é o que está dentro. Van, então, rapidinho só que a gente lá no grupo haviam perguntado, né? O 7, o que simbolicamente o 7 quer nos dizer? Diga pra gente. Estamos ávidos por conhecimento neste momento. O 7, do que eu estudo, quando a gente fala do 4, o 4 é um número que está muito ligado à Terra, né, à matéria, e o 3 está ligado ao que é mais divino. Né? Então, o 7, uma das fórmulas de olhar para esse número, que é a soma do 3 mais o 4. Então, é o quê? A integração da matéria com o divino. E que eu vejo que esse é o nosso desafio também. Né? Então, não viver no mundo de Maia, achando que tudo que é matéria é ilusão, mas também não achar que é o que é válido é somente a matéria. A gente entender que sim, que tem a matéria e tem o divino. E o 7 é a soma do 3 e do 4. É uma das interpretações que talvez seja quando a gente fala ali dos 7 demônios, 7 pecados capitais. Eu vejo muito o 7 como desafios para a nossa alma, desafios que nós temos que lidar. Né, para a gente conseguir realmente tirar as cinzas ali e chegar no que é mais na nossa essência, né? No que a gente realmente é. Na numerologia pitagórica, o 7 é a espiritualidade. E algumas características do 7 reforçam exatamente na numerologia o que você está dizendo. Porque o 7 é o grande professor. Mas o 7 só é o grande professor quando ele aprende primeiro a ser aluno. E como é que ele aprende a ser aluno? Justamente dando aula, olha só. Quando eu compartilho o meu conhecimento, eu aprendo, ou melhor dizendo, eu apreendo. Ou seja, eu ponho para dentro das minhas entranhas. Quando eu começo a compartilhar todo o conhecimento que eu tenho, eu começo também a minha jornada de desenvolvimento. Olha que lindo isso. Maravilhoso. Né? E o 7 pede aprofundamento. Porque o 7, ele precisa aprofundar. Mas olha só, qual que é o lado negro da força do 7 na numerologia? Um dos, né? Ele diz o seguinte, que você pode ser muito crítico. Então o 7, quando ele está doente, ele aponta o dedo para o outro, porque ele esquece que começa por ele, olha só. Legal. Que interessante. Exatamente o que a gente falou aqui, né? E bem a Ana trouxe ali 7 decisão lúcida entre o bem e o mal. É o carro, né? A carta do carro. Exato, aí ó. No que eu estudo da antroposofia também, a gente fala que o 7, né, é esse trabalho da nossa alma, e a gente vencendo o 7, a gente vai para o doce, né? Que a gente fala daí, já vai para o zodíaco, vai para algo mais elevado, vamos dizer assim, né? Mas bem interessante. Vamos combinar que são sempre arquétipos, né? O Martini trouxe um pouquinho antes, né, de falar de quanto que nós estamos reconhecendo aquilo que há de bom, de verdadeiramente genuíno, de verdadeiramente bom em nós. E por que temos dificuldade de falar? Por que temos dificuldade de falar da nossa luz, de falar dos nossos talentos, e até, inclusive, de encontrá-los? Quanto que aí vai para esse aprender, apreender, que é levar para o outro o conhecimento, se a gente não reconhece dentro de nós mesmos, que somos capazes do que isso. Tá? E aí acho que dá para a gente ir fechando, né? Que estamos estourando o tempo, mas agradecendo para todo mundo que está aqui. Quem veio do grupo, maravilhoso, muito obrigada por todos esses dias, foi um caminho maravilhoso. Para quem não estava no grupo, como a gente comentou no início, a gente vai disponibilizar até esse material. Para quem quiser, pode nos chamar aqui, qualquer uma de nós três no direct também. E a gente tem aqui algumas provocações. O nosso objetivo não é sair com respostas prontas, mas aqui, quando a gente estava aquecendo,
nós trouxemos algumas reflexões que eram no sentido de, se hoje, nos dias atuais, encontrássemos Jesus, Maria Madalena, que cara eles teriam? Quem seriam eles? Será que nós reconheceríamos? Será que já o reconhecemos? Porque eles podem já ter passado por nós. E ainda mais do que isso, será que não estamos crucificando algumas pessoas? Será que não estamos desdizendo, Nós crucificando. excluindo? Uhum. Desculpa, te cortei. Oi? Não, e será que não estamos nos crucificando, né? Porque a gente manifesta aquilo que normalmente a gente faz com a gente mesmo, né? Isso. E eu acho que é isso, né? Obrigada, Gi, Então, obrigada, Martília, foi muito bom as nossas trocas. obrigada. Obrigada para quem nos acompanhou ali no grupo, né? Diga, Martília. Muito obrigada. E eu vou convidar só quem estiver aqui, fechar os olhos um pouquinho para o lado de fora e abri-los para o lado de dentro. Uhum. E só respirar 3 vezes e sentir, ouvir, perceber no silêncio de Madalena. Uhum. Uhum. Gratidão a todos. Muito bom. Muito obrigada por Obrigada. nos ouvir. Uhum. Muito Gratidão. Obrigada a todos. Beijo grande. Bom final de semana. Muito obrigada, Martília. Obrigada, bom final de semana. Van, só colocar o Demais. link aqui do grupo de WhatsApp da Rota, que algumas pessoas tinham perguntado como continuar, porque esse grupo do WhatsApp do Caminhando com Madalena, ele vai se encerrar. Mas para quem quiser acessar conteúdos, você consegue colocar aqui para a gente agora, como entrar lá no grupo do WhatsApp? Ai, não consigo, Gi. Mas eu mando lá no... Põe embaixo da live aqui, ela vai ficar gravada. Tá. Põe embaixo da live, ela vai estar gravada no Instagram da Rota, do Rota Mais. Isso. E qualquer um que queira nos mandar direct, será um prazer conversar com vocês. Estamos às 3 abertas para essa conversa fluir. Fluir, para que sejamos mais generosos, mais amorosos, mais cuidadosos, conosco primeiro, para sermos para o mundo. Muito bom. Um beijo para todos. Cláudia, eu vou esperar você colocar lá. Ah, Cláudia colocou lá. Ah, Cláudia, foi parceira. Obrigada, aqui, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Coraçãozinho, Cláudia, você tá aqui com a gente sempre. Ai, guria, muito bom. Beijo. 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 Eu vou fechar aqui, tá bom? Beijo.